na modalidade PCV, um outro parâmetro ventilatório que deve ser ajustado quando disponível é o tempo de subida, ou também chamado de tempo de rampa ou rise time. Essa denominação varia de acordo com o modelo do ventilador mecânico e nem todos os ventiladores mecânicos possuem esse parâmetro ventilatório. Só os ventiladores mecânicos mais modernos é possível encontrar. Mas o que é o tempo de subida? O tempo de subida corresponde ao tempo necessário para que a pressão inspiratória máxima ou pressão de pico, que nesta situação simulada foi ajustada em 15 centímetros de água, conforme podemos ver aqui no gráfico de pressão pelo tempo, porque a pressão inspiratória máxima ajustada é o somatório do delta pressórico de 10 centímetros de água com a PIP de 5 centímetros de água. Portanto, a pressão inspiratória máxima é de 15 centímetros de água. Então, o tempo de subida corresponde ao tempo necessário para que a pressão de pico seja atingida nas vias aéreas a partir da PIP de 5 centímetros de água. E o que determina essa subida pressórica? O fluxo, porque para gerar mais pressão, terá que ser gerado mais fluxo. Vamos entender como o tempo de subida funciona utilizando o SDVM. Primeiro, vou deixar aqui o tempo de subida ajustado em 0 segundos. E o que isso significa? Observe aqui que o tempo final foi de 3,35 segundos. Por que é o tempo final? Porque foi o tempo aonde a pressão de pico ou a pressão inspiratória máxima foi atingida. E o tempo inicial, a partir da PIP de 5 centímetros de água, o tempo inicial é de 3,30 segundos. Se eu subtrair o tempo final de 3,35 segundos do tempo inicial de 3,30 segundos, eu vou ter 0,05 segundos, ou seja, é o tempo de subida que foi programado, 0 segundos. Mas e se eu alterar o tempo de subida para 0,15 segundos? Vamos observar agora no SDVM. Vamos ver a alteração que vai acontecer agora quando eu alterei o tempo de subida. Agora, observe que, com o ajuste do tempo de subida em 0,15 segundos, observe que o tempo final, onde foi atingida a pressão de pico, foi de 3,40 segundos. E o tempo inicial, a partir da PIP de 5 centímetros de água, foi de 3,25 segundos. Se eu subtrair esse tempo final do tempo inicial, eu vou ter exatamente o tempo de subida ajustado, 0,15 segundos. Portanto, o tempo que levou para sair da PIP ajustada e atingir a pressão de pico ou a pressão inspiratória máxima foi de 0,15 segundos. Acho que já deu para entender como funciona, né? Portanto, se eu agora ajustar esse tempo de subida para 0,30 segundos, o que irá acontecer? Vamos observar no SDVM toda a alteração que vai acontecer com o tempo que vai levar para atingir a pressão de pico, deixando alguns ciclos ventilatórios acontecerem. E então agora vou pausar e observe aqui que o tempo final foi de 3,45 segundos e o tempo inicial de 3,15 segundos. De novo, se eu subtrair 3,45 segundos de 3,15 segundos, eu vou ter o tempo de subida. Com isso entendido, agora vamos observar com mais detalhes os gráficos. Agora vamos analisar 3 situações clínicas diferentes. Aqui no SDVM, eu criei 3 situações simuladas.
Vamos lá. Aqui nesse primeiro ciclo ventilatório, eu ajustei o tempo de subida em 0 segundos. Neste segundo ciclo ventilatório, eu ajustei o tempo de subida em 0,15 segundos. E no último ciclo, eu ajustei em 0,30 segundos. Sem alterar nenhum outro parâmetro, a não ser o tempo de subida, vamos observar as inclinações das curvas pressão pelo tempo. Aqui, nesse primeiro ciclo ventilatório, como eu disse, foi ajustado o tempo de subida em 0 segundos. Observe que a rampa é bem verticalizada. Agora, observe no gráfico pressão pelo tempo nesse segundo ciclo ventilatório, onde eu ajustei o tempo de subida em 0,15 segundos. Observe que há uma leve inclinação da rampa no gráfico pressão pelo tempo. Compare com este primeiro gráfico de pressão pelo tempo com este segundo gráfico de pressão pelo tempo. E aqui, neste último ciclo, eu ajustei o tempo de subida em 0,30 segundos. Observe a inclinação da rampa. Muito bem. Agora, vamos também observar que neste primeiro ciclo, onde eu ajustei um tempo de subida de 0 segundos, aonde a rampa é bem verticalizada, eu tenho um pico de fluxo inspiratório de 120 litros por minuto. Aqui, neste segundo ciclo ventilatório, onde eu ajustei o tempo de subida em 0,15 segundos, eu tenho um pico de fluxo inspiratório de 102,5 litros por minuto. E nesse último ciclo ventilatório, onde eu ajustei o tempo de subida em 0,30 segundos, eu tenho um pico de fluxo de 82,1 litros por minuto. E o que significa isso tudo? Quanto menor o tempo de subida, nesta situação aqui, nesse primeiro ciclo, nessa primeira situação que eu simulei, eu tenho um tempo de subida de 0 segundos. Então, quanto menor esse tempo de subida, maior o fluxo de ataque, porque mais rápida a pressão inspiratória máxima será atingida a partir da PIP. E quanto mais inclinada for a rampa, mais devagar a pressão inspiratória máxima, ou a pressão de pico, é atingida. Então, nesta situação, o fluxo inspiratório, no caso aqui o pico de fluxo inspiratório, é menor, porque vai ter um maior tempo de subida, menor o fluxo de ataque, porque a entrega, essa velocidade de entrega da pressão nas vias aéreas é mais lenta. Portanto, na modalidade PCV, o ajuste do tempo de subida altera sempre o valor do fluxo, mas não muda nunca o tempo inspiratório, porque na modalidade PCV, o tempo inspiratório é uma variável fixa. Ela não será alterada em nenhum ciclo ventilatório. Mas qual paciente irá se beneficiar de um tempo de subida menor? Ou seja, eu reduzir de 0,30 segundos para 0 segundos. Qual paciente vai se beneficiar disso? O paciente que possui maior demanda de fluxo, maior necessidade de fluxo. Esse paciente tem fome de fluxo. Porém, os pacientes crônicos que não possuem demanda de fluxo elevada, bem adaptado ao ventilador mecânico, é possível sim ajustar um rise time ou um tempo de subida maior, fornecendo aí uma inclinação para a rampa e uma lentificação, né? Um tempo de subida até atingir a pressão de pico mais lento.